Olá, meu querido irmão e irmã, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, num cenário diferente, estou transmitindo aqui do gabinete pastoral na igreja. Estamos tentando aí melhorar um pouco a captação de áudio, enfim, estamos experimentando novas realidades aí dentro daquilo que nós estamos vivendo agora, que é a questão do isolamento social, do coronavírus, que, se Deus nos permitir, vai terminar muito em breve e nós poderemos nos reencontrar. Embora nós não possamos nos encontrar agora, nós estamos unidos numa só oração, num só propósito, numa só esperança de que Jesus Cristo certamente está cuidando de tudo e está abençoando as nossas vidas. E por isso, nessa noite, eu gostaria de convidar a você para que nós celebrássemos a Deus pela vida, celebrássemos a Deus porque, como diz o texto santo, nele nós somos mais do que vencedores, no nome de Jesus. O texto de Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 3, Paulo nos traz uma verdade muito importante para as nossas vidas. E Paulo diz assim: pois morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, for manifestado, também vos manifestareis com ele em glória. O que Paulo está querendo dizer para nós, de fato e de verdade, que precisa estar arraigado no nosso coração, nessa situação toda, é de que a nossa vida, ou seja, aquilo para o qual nós fomos feitos e construídos, não está em nada ligado àquilo que nos acontece aqui. Paulo está dizendo que a nossa vida está oculta com Cristo justamente porque aquilo para o qual nós fomos conquistados está guardado no céu. Como disse o Senhor, né? Eu vou preparar-vos lugar para que onde eu esteja, estejais vós também. Ou seja, nós estamos vivendo um momento de pandemia, um momento de dificuldades, um momento de lutas, de privações, de inseguranças, de muitas situações que nos trazem um sentimento de impotência, justamente porque nós não temos o controle sobre nada disso. Mas embora não tenhamos o controle, nós temos absoluta certeza que Deus o tem. Deus continua no controle. E como um Deus que é soberano e que controla todo o universo, Ele nos diz pela sua palavra de que Ele está guardando a nossa vida em Cristo Jesus, pois morrestes e a vossa vida está oculta em Cristo. Ou seja, aquilo que de fato nós seremos, aquilo que nos está garantido pelo vínculo do Calvário, pela bênção de Deus em Cristo Jesus, está oculto em Deus. Não é a temporalidade, não são as tribulações, não são as lutas, não são as angústias que são comuns a todos os seres humanos, mas é a virtude que emana do sacrifício do Cordeiro para a nossa vida. A nossa vida está oculta em Cristo, com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, também vos manifestareis com Ele em glória. Toda essa leve e momentânea tribulação não pode ser comparada à glória que Deus nos separou em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar pedindo a Deus que abençoe este momento de estudo bíblico, a nossa devoção, a nossa confiança no Senhor e que Ele sustente a nossa vida. Deus, muito obrigado, Pai, por este momento, pelo privilégio que temos de adorar o Senhor, de podermos dedicar a nossa vida ao Senhor. Muito obrigado pela fé, que é um presente, é um dom que o Senhor nos dá. Sustenta, ó Pai, porque sabemos que de nós mesmos não temos condições de sustentá-la, de mantê-la, de vivificá-la. Vivifica-nos, ó Pai, e estaremos salvos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o teu bem e por isso descansamos, ó Pai, em todas essas questões, porque sabemos que tu cumpres um propósito santo, abençoador, benigno em todas essas coisas. E nós te adoramos e pedimos que o Senhor nos ajude, nos abençoe e nos sustente. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. E hoje, de uma forma diferente, eu não vou fazer o louvor, mas o louvor vai estar a cargo da nossa irmã, Cida Nogueira. Cida, agora é com você, minha irmã.
A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é do Mestre, Jesus. Solidão da lida, eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre, Jesus. Na solidão da lida, eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Obrigada, Senhor, por ser a nossa única esperança. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Como é bom louvar o nosso Deus e dizer que Ele é o Mestre, Ele é o Senhor, Ele é o sustentador da nossa vida. A nossa vida, os nossos lábios foram feitos para bendizer ao Senhor e que nós possamos bendizê-lo em todo o tempo, no nome de Jesus. Agora, para a nossa meditação, queridos, vamos abrir a nossa Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Conforme já temos feito há algumas semanas, algumas boas semanas, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios, buscando extrair todo o conselho de Deus para as nossas vidas. O estudo expositivo, que é a nossa intenção aqui, ele traz para nós toda a palavra de Deus e não trechos separados, isolados ou prediletos, mas toda a Escritura, como disse o próprio apóstolo, como palavra para nos ensinar, nos exortar, nos equipar para tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Abramos a nossa Bíblia em Efésios capítulo 2, versículos 19 até o 22. Efésios capítulo 2, versículo 19 até o versículo 22. E diz assim o texto santo da palavra do Senhor: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas,
sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Sabemos que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Sabemos também, ó Pai, que ela se mostra efetiva e plena no seu propósito em nossas vidas pela ação inequívoca do teu Espírito sobre nós. E por isso, ó Pai, no nome de Jesus, suplicamos-te que tu venhas com graça, poder e misericórdia sobre nós, derramando um pouco mais da tua virtude e que o teu Espírito que habita em nós, que habita na igreja, possa trazer ao lume o significado pleno da tua vontade, para que por ele, por essa vontade, nós possamos viver. Agradecemos-te e bendizemos-te em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós, como eu disse no início, estamos estudando aí a carta de Paulo aos Efésios já há mais de 2 meses, há mais de 3 meses, né? Essa é a 15ª semana, salvo engano. Então, nós estamos numa sequência. Para quem acompanhou na semana passada, né, na live do Face ou do YouTube, na mensagem anterior, nós vimos na semana passada como Jesus, né, fez as coisas mais importantes que nós precisaríamos. Que coisas são essas? Jesus derrubou a parede de separação que existia entre nós e Deus. Nós, pecadores, herdeiros de Adão, estávamos condenados à separação eterna de Deus, mas Jesus vem ao nosso encontro através do seu sacrifício e derruba ali a parede de separação que fazia distância de nós para com Deus. Jesus também, no seu ato de salvação, no seu ato de sacrifício, derrubou a parede de separação que existia entre judeus e gentios, entre povos que eram inimigos, que não se davam. Jesus unificou nele, ou seja, ele como centro da fé, da confiança, toda a humanidade. O apóstolo Paulo tem uma passagem muito bonita, uma frase muito bonita, quando ele diz: nele, ou seja, em Cristo, não há mais judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, todos são um em Cristo. E Jesus veio, finalmente trouxe as boas novas de paz com Deus e de paz entre os seres humanos. Jesus vem, resgata a nossa comunhão perdida com Deus desde o Éden. Jesus vem, resgata, restaura a nossa comunhão uns com os outros, verticalmente, horizontalmente. Jesus faz a ligação daquilo que havia sido separado pela consequência do pecado. E o resultado direto dessas ações do Senhor Jesus pode ser visto lá em Efésios capítulo 2, no versículo 19, onde ele diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, sois da família de Deus. Aleluia! Além de dizer que somos concidadãos dos santos e da família de Deus, Paulo nos diz que agora nós somos também o templo em que Deus habita. Efésios capítulo 2, do versículo 20 ao 22, Paulo diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário, dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. E nessa oportunidade, meus queridos irmãos, nós vamos analisar um a um esses aspectos gloriosos que nos dizem a respeito e que tem a ver com os fatos de que agora nós somos cidadãos do reino de Deus, somos membros da família de Deus, estamos sendo edificados em santuário para a habitação do próprio Deus. Aleluia! Jesus Cristo é a maior bênção que poderia nos alcançar. E por isso o primeiro aspecto nos mostra que em Cristo nós somos cidadãos do reino de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 19. Primeiro nós vamos ver o que não é reino de Deus.
Muito se fala em reino de Deus, em reino de justiça, mas pouco se reflete a respeito do que significa isso. A primeira coisa que nós precisamos pontuar, que não é reino de Deus, ou seja, aquilo que não é de fato o que Deus está dizendo, é que o reino de Deus não é uma jurisdição territorial, não é uma federação, não é um país, como no caso era a teocracia que existia em Israel. Devido ao seu escopo internacional, o reino de Deus não pode ser confundido com nenhum reino humano. O povo de Deus não é só mais o povo de Israel. Lá você tem gente salva, gente redimida, mas tem gente que precisa ter esse encontro com Jesus, mesmo sendo descendente sanguíneo de Abraão. Em Cristo, esse pertencimento, essa aliança extrapola a questão sanguínea e agora se dá no vínculo da fé. A fé é o fator determinante. Então o reino de Deus não é nenhum país, nenhum povo específico, mas é aquilo que interracial, internacionalmente engloba todos aqueles que creem em Jesus. O reino de Deus também não é algum tipo de estrutura religiosa ou espiritual. Ou seja, o reino de Deus não pode ser confundido com nenhuma denominação humana. Muitas são as igrejas que trazem para si a alcunha de ser a verdadeira igreja do Senhor. Não são poucas aquelas que se arrogam desse fato, dizendo serem elas os verdadeiros intérpretes, os verdadeiros conhecedores da vontade de Deus, sendo assim um grupo que traz para si a exclusividade de ser o povo de Deus. Isso não é verdade. O reino de Deus, como nós vimos, ele está espalhado pelo cosmos, espalhado pelo mundo, de forma que nenhuma denominação, de forma pura e concreta, possa estar completamente dentro dessa realidade. Não é à toa que Jesus diz que no meio do trigo há joio, e ele diz que isso é geral, ou seja, dentro da igreja visível, ou seja, das denominações, há pessoas que ainda não tiveram um encontro com Jesus. Há pessoas que são meramente religiosas, há pessoas que não tiveram uma transformação que trouxesse não só resultados pragmáticos, ou seja, resultados visíveis para a vida, mas muito menos para a eternidade. São meros frequentadores, são meros espectadores de cultos e congêneres. Por outro lado, nós podemos dizer que o reino de Deus é o reinado soberano de Deus sobre o coração do seu povo. Isso é reino de Deus. É Deus reinando sobre a vida do seu povo. E os privilégios e as responsabilidades que estão implícitos no reinado mencionado agora, meus irmãos, estão sobre a vida daqueles sobre aqueles a quem Deus domina, aqueles que Deus reina. Note bem que as expressões estrangeiros e peregrinos são contrastadas pela conjunção adversativa mas, com a expressão concidadãos. Antes éramos estrangeiros, antes éramos peregrinos, mas agora somos concidadãos dos santos. E este contraste é feito para se enfatizar que a nossa vida antes, como diz o popular, sem eira nem beira, agora em Cristo está completamente estabilizada, porque justamente estamos em Cristo. Ele é o alicerce de estabilidade. E assim, Paulo continua nos dizendo que, pertencendo a essa nova realidade, nós somos feitos membros da família de Deus. Olha o que diz o versículo 19 de Efésios 2. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. E talvez você esteja me perguntando, como as pessoas dizem no popular, mas pastor, não é todo mundo filho de Deus, né? A gente escuta muito isso no popular, né? Ah, mas eu também mereço, eu sou filho de Deus. E a resposta para essa pergunta é um taxativo não. Nem todos são filhos de Deus. E eu queria te explicar o que é isso. Na realidade,
Os seres humanos não são todos filhos de Deus, nem de forma geral, nem de forma exclusiva. Nós podemos dizer que sim, é fato, é verdade, que Adão e Eva, os nossos primeiros pais, foram criados por Deus, e pelo fato de sermos todos descendentes do primeiro casal, do Éden, nós somos, de alguma forma, referidos como sendo geração de Deus. O próprio texto de Atos 17 diz isso. Olha o que diz, Atos 17, 28 e 29. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e a imaginação do homem. O texto de Atos diz que nós somos geração de Deus. E aqui é uma referência à humanidade, sim. Mas isso não é suficiente para fazer de ninguém filho de Deus, porque Adão e Eva receberam a graça de reproduzir, de terem filhos, e por eles mesmos, segundo nós vemos no texto, esses filhos seriam conforme a sua própria imagem e conforme a sua própria semelhança. Olha o que diz Gênesis, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Se você quiser abrir aí, Gênesis, capítulo capítulo 5, versículos 1 até o 3. Gênesis 5:1 diz assim: Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Queridos, então como pode alguém se tornar um filho de Deus? Adão gerou em filhos a sua imagem, a sua semelhança. Isso é uma clara alusão que nós podemos fazer à questão do DNA. Você certamente tem traços dos seus pais, Você se parece um pouco com um, parece um pouco com o outro, talvez mais com um do que com o outro. Essas são as imagens, as semelhanças humanas. Como alguém pode se tornar filho de Deus? Queridos, existe apenas uma maneira para alguém ser filho de Deus, segundo a Bíblia nos mostra: recebendo ou aceitando através da fé a pessoa de Jesus Cristo como Salvador e Senhor. E não sou eu que estou dizendo isso, é a própria Bíblia em Evangelho de João, capítulo 1, versículos 11, 12 e 13. João 1, versículo 11, diz assim: Veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E é justamente por isso, queridos, que Paulo nos diz lá em Efésios, capítulo 1, versículo 5, que Deus nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Cristo Jesus. Sim, como somos adotados como membros da família de Deus. Este é o motivo pelo qual o apóstolo Paulo nos diz em Romanos capítulo 9, no versículo 16, que assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Ou seja, não depende da minha vontade, não depende de uma acepção mental, um insight, uma conjectura, uma ideia, uma decisão, depende de Deus agir em nosso favor. E agora, como membros da família de Deus, tendo essa ação efetiva de Deus sobre as nossas vidas, nós devemos usar o termo por excelência que nos foi dado pelo Senhor Jesus Cristo, que é irmãos. Nós somos irmãos. Muitos são os que usam esse termo de forma pejorativa, muitos são os que usam esse termo de forma jocosa, aos irmãos. Só que esse é um termo maravilhoso que diz a grande realidade do pertencimento a Cristo que o Evangelho nos dá. Em Cristo nós somos irmãos, não de geração sanguínea, não de árvore genealógica humana, mas na fé somos adotados em Cristo e somos irmãos. Mateus capítulo 23, versículo 8,
Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Queridos, nós estamos sendo edificados em santuário para a habitação do próprio Deus. Por isso que a referência do corpo, né? Irmãos, família, corpo, igreja. E Paulo nos diz em Efésios 2:21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. A igreja de Deus, que é constituída pelos cidadãos do reino, pelos membros da família de Deus, é essencialmente uma comunidade constituída de pessoas. Talvez por isso toda essa pandemia, todo esse afastamento não tem feito com que nós nos sintamos sozinhos. Não é o templo, não é a reunião, não é a conjunção de pessoas, mas é o pertencimento espiritual que Cristo nos conquista na cruz do Calvário. Nós não podemos nunca confundir essa condição de ser igreja com prédios, com uma instituição, com uma denominação. Igreja é todo aquele que confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, está unido como o povo de Deus. E nisso eu preciso dizer que aqueles que se dizem cristãos em carreira solo não se encaixam nessa adjetivação. O cristianismo é sim algo que é feito para viver em comunidade. O texto bíblico nos diz claramente no Salmo 133, ó quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. É como o óleo que desce pela cabeça, escorre pela barba de Arão e pela gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce pelo monte Sião. E aí fecha o versículo 3, ali aonde? Na comunhão, na comunidade, derrama o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Então, se hoje estamos impedidos pela circunstância de estarmos juntos, isso não nos impede de ser igreja. Mas aquele que voluntariamente, podendo se reunir, não reúne-se com o seu povo, com o povo de Deus, esse não se encaixa no perfil dessas bênçãos. E mesmo assim, queridos, seguindo o nosso texto, Paulo e outros autores do Novo Testamento insistem em referir-se à igreja de forma metafórica, é claro, como sendo um templo. São as figuras de linguagem que a Bíblia usa. E nós vamos entender o que Paulo está querendo dizer aqui. O nosso parâmetro pode ser o Templo de Jerusalém. Quando Paulo escreveu a Epístola aos Efésios, o Templo de Jerusalém, em suas duas versões, estava em existência por aproximadamente 1000 anos. Deus não habitava pessoalmente no templo, como foi reconhecido pelo próprio construtor original, que foi o rei Salomão, descrito no livro de Reis, 1 Reis, capítulo 8, versículo 27, quando Salomão diz assim: mas de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Como símbolo representativo de que Deus habitava no meio do seu povo, existia no Templo de Jerusalém a presença de uma nuvem, que do hebraico é transliterado de Anã. E essa nuvem estava na parte mais interior do santuário, que era chamada de Santo dos Santos, ou Lugar Santíssimo. Essa nuvem é referida por alguns como Shekinah. Essa é uma expressão que não aparece em lugar nenhum do texto hebraico. Não é uma referência bíblica de fato. Então, com todo respeito, esqueça toda invencionice, toda bobagem que você já ouviu com essa palavra. Embora ela tenha um significado muito bonito, ela não tem nenhum tipo de referência na Escritura para nós. Não é nada bíblico, se nós formos dizer assim, e essa é a nossa intenção aqui. De qualquer maneira, essa era uma nuvem que, pairando sobre a arca da aliança, no Santo dos Santos, representava a presença de Deus no meio do seu povo. Note como as palavras de João fazem perfeito sentido quando ele diz lá em João 1,14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai.
Jesus, além de abolir a lei dos mandamentos em forma de ordenanças, como nós vemos em Efésios 2,15, aboliu também a própria necessidade do templo de Jerusalém, a necessidade que o templo tinha de existir. O povo do reino de Deus, ou da família de Deus, é constituído de pessoas de todas as tribos, línguas, raças e nações, e é, portanto, internacional, é, portanto, mundial. E como reunir todos esses adoradores num prédio, num lugar, num ponto geográfico da Terra? É impossível. É impossível deste lado da eternidade, mas será possível na Nova Jerusalém, naquele lugar que Cristo foi nos preparar para que nós, no dia final, dali por diante, estejamos ali. Ali nós estaremos adorando a Deus, na totalidade do povo reunido, de todo o coração, não mais como espelho, mas olhando face a face. E é por isso que a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade, independentemente do local em que eles se encontram, como nós podemos constatar em João capítulo 4, versículos 23 e 24. Mas da mesma maneira que existia um templo na antiga aliança, queridos, existe também um templo na nova aliança, o qual nós examinaremos agora. E o fundamento está em Efésios capítulo 2, no versículo 20. O fundamento ou o alicerce deste templo da nova aliança é constituído pelos ensinamentos dos apóstolos e dos profetas. Não existe aqui nenhuma referência aos ofícios de profetas e apóstolos. Paulo, na realidade, está se referindo ao fato destes homens serem pessoas inspiradas, instrumentos por meio dos quais fluiu a revelação divina, como portadores da autoridade divina. Ou seja, os ensinamentos desses apóstolos e profetas vieram por meio de revelação divina. Efésios 3,5 diz assim: o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Isso tudo para dizer, queridos, que a igreja está edificada sobre as Escrituras do Novo Testamento. E como tal, as Escrituras do Novo Testamento são invioláveis e não podem ser mudadas, não pode ser nada acrescentado a ela, nem subtraído, nem alterado. A manutenção da igreja depende da sua lealdade para com as Escrituras Sagradas. Nós vemos muito pouca valia no seio do cristianismo do século XXI, da Escritura. Mas eu quero reafirmar aqui que é por ela é a revelação cabal de Deus para a vida do seu povo. Não existem mais aqueles que de forma autoritativa e normativa se coloquem como profetas e apóstolos. Isso não existe mais. A profecia já está dada, está na Escritura, e o apostolado está patenteado na mesma Escritura. Todo o resto são meros títulos de vaidade humana. E a pedra angular que regula toda a construção desse alicerce, que é a própria razão de ser da igreja, que é a Escritura, está descrita em Efésios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Em segundo lugar, queridos, Paulo menciona a pedra angular, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. A pedra angular, na tecnologia de construção da época em que foi escrito o Novo Testamento, era uma pedra de esquina, uma pedra de canto, que ajudava a manter a construção estável e alinhada. Isso mesmo nos remete à mesma verdade com relação a Cristo e a igreja. Tanto a unidade quanto o crescimento da igreja dependem da pessoa do Senhor Jesus. Não dependem de métodos, não dependem de esforços pessoais, mas depende de Deus fazer, porque dele é o querer, dele é o realizar. E se a igreja não se mantiver solidamente apoiada em Jesus, ela corre o risco de se desintegrar ou de crescer como uma anomalia desequilibrada, como uma enfermidade.
As pedras usadas na construção, que nós vemos em Efésios 2:22, são muito importantes para que nós entendamos o que é isso. Efésios 2:22 diz assim: no qual também vós, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Ou seja, as pedras individuais usadas na construção deste templo são os crentes em Cristo Jesus. Cada um de nós que crê, cada um de nós que entregou a vida a Jesus, é uma pedra eleita e preciosa pelo construtor para fazer parte desse edifício espiritual. Abra sua Bíblia comigo, se você a tem aí em mãos, em 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 10. 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 4 até o versículo 10. Diz assim: chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas que agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Queridos, o templo do Novo Testamento se resume ao povo que foi conquistado pelo mérito de Jesus na cruz. Mas, queridos, por que esse templo está sendo construído? Talvez uma pergunta que brote naturalmente dessa condição. Olha o que diz Efésios capítulo 2, versículo 21. No qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. O propósito da construção deste templo é o mesmo daquele que existia na antiga aliança, mas com uma diferença que é fundamental. O templo de Jerusalém servia como um indicativo da presença de Deus no meio do seu povo, através de uma nuvem de glória que estava pairando no Santo dos Santos. No Novo Testamento, nós somos claramente ensinados que, conforme diz Atos 7, 48 e 49, entretanto, não habita o Altíssimo nas casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Atos 17, 24 diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. E assim, meus amados, nós somos ensinados que Deus não habita em nenhum santuário terrestre. Mas então onde Deus habita? Deus habita entre o seu povo, os cidadãos do reino dos céus, entre aqueles que pertencem à sua família, entre aqueles que estão sendo edificados sobre o alicerce do Novo Testamento, do qual Jesus Cristo mesmo é a pedra angular. E conforme nos remete Isaías capítulo 57, versículo 15, 700 anos antes de Cristo vir a essa terra, Isaías disse assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo,
habito no alto e santo lugar, mas habito também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Mas, queridos, mais do que isso, Deus habita dentro de cada cristão, cada crente, individualmente, e dentro de todos os crentes coletivamente, através da pessoa do Espírito Santo. Efésios, capítulo 2, versículo 22, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Nós somos o templo de Deus. E para concluir, meu querido irmão e irmã, já falando do templo de Jerusalém, como era magnífico e ricamente decorado, como mesmo estava situado em uma plataforma elevada, um lugar de destaque, no ponto mais alto de Jerusalém. Em Éfeso existia também um grande e magnífico templo, construído inteiramente de mármore translúcido e dedicado à honra da deusa da fertilidade chamada Ártemis, pelos gregos, e Diana pelos romanos. Esse templo de Diana, em Éfeso, era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ambos estes templos eram gloriosos, magníficos, eram vultosas construções, mas em nenhum dos dois seria possível encontrar o Deus vivo e verdadeiro. O Deus vivo e verdadeiro habita entre o seu povo e dentro do seu povo através do Espírito Santo. Eu gostaria de convidar você para pensar por alguns instantes nas tremendas implicações dessa verdade. O Deus vivo e verdadeiro habita entre nós e dentro de cada um de nós que cremos em Jesus Cristo. E diante dessa realidade, meu querido irmão e irmã, nós precisamos nos conscientizar das falhas da igreja e sentirmos a gravidade da ofensa que essas falhas fazem tanto no Senhor Jesus como no mundo ao nosso redor. Essa ofensa, ela é representada por um verdadeiro abismo de credibilidade que existe entre aquilo que falamos e aquilo que de fato fazemos. Precisamos nos arrepender profundamente dessa nossa atitude tão comum de querer justificar os erros que nós cometemos. É assim desde Adão, né? Quando Eva pecou ali diante de Deus e deu fruto para Adão, Adão, diante da repreensão de Deus, disse: Senhor, mas foi a mulher que o Senhor me deu para comer. Eva, por sua vez, disse: Senhor, a serpente me enganou. E desde lá, nós estamos sempre buscando justificar os nossos erros. Precisamos também tomar uma firme decisão de fazermos algo de concreto com relação a esse estado de coisas. Creio que não existe maior urgência do que essa no seio do povo de Deus. Para a honra de Jesus Cristo e para o bem da expansão do Evangelho, precisamos de uma maneira urgente assumir a nossa verdadeira condição de uma nova e unificada humanidade em Cristo Jesus. Assumir o fato de que Deus quer que sejamos uma verdadeira comunidade, mesmo impedidos de estarmos reunidos no templo. Uma família de irmãos e irmãs reconciliados com Deus e uns com os outros. De pessoas que amam de fato e de verdade o Pai Celestial e que amam de forma desinteressada e incondicional uns aos outros. Somente, queridos, quando nós agirmos dessa maneira, o mundo ao nosso redor irá compreender que Jesus é o verdadeiro pacificador. E glória e honra, então, serão tributados exclusivamente ao Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, o qual é bendito eternamente. Amém? Louvado seja Deus. Nós estamos impedidos de estarmos reunidos esses dias, mas não somos impedidos de sermos igreja, de exercermos a plenitude da nossa cristandade. E por isso eu gostaria de orar com você neste momento, pedindo a Deus que venha suprir a dificuldade
da nossa ausência, da saudade que temos no coração, do impedimento que temos de não estarmos juntos, mas de termos a oportunidade de, mesmo em meio a tudo isso, viver a plenitude da nossa cristandade em Cristo Jesus. Amém? Ó Deus, nós te adoramos nessa noite. Queremos te pedir, ó Pai, no nome de Jesus, que tu venhas sobre nós com todo o poder, com toda a unção, com toda a graça e faça-nos, ó Pai, cada vez mais parecidos com o nosso Senhor Jesus. Perdoa-nos as nossas falhas, ó Pai, faz-nos do teu propósito e que nós possamos, à semelhança do que vimos, estar sendo cada vez mais edificados como santuário para a glória do teu nome. Não é o templo, não é a impossibilidade de reunião ou a possibilidade, mas a mudança que de fato nós precisamos é a mudança que ocorre dentro de cada um de nós. Podemos voltar a nos reunir amanhã, glória a Deus, é algo que nós desejamos, mas de pouco valerá, ó Pai, se aquilo de mais importante, que é a mudança dada pelo Teu Espírito ao nosso coração, não ocorra. Muda-nos, ó Pai, molda-nos, como a Tua palavra diz, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, que esse momento difícil, conturbado, seja um momento de glória ao Teu nome, seja um momento de bênção sobre as nossas vidas, seja um momento em que o Senhor seja glorificado, louvado, exaltado. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe a sua vida, que a palavra do Senhor venha ao encontro do seu coração, da sua necessidade, e que você nunca se sinta sozinho. Sozinho é aquele que não tem comunhão com Deus nem com o seu próximo. Mas se você foi resgatado pelo sangue precioso do Calvário, você pode estar aí isolado, talvez, por medidas de saúde pública dentro do seu lar. Assim como Paulo esteve preso muitas vezes, mas era o homem mais livre da sua época. Nós somos livres, mesmo no impedimento, mesmo na tribulação, mesmo na dificuldade, porque o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, nos resgatou para uma reconciliação de nós para com Deus, ou de Deus para conosco, e de um para com o outro. Que Deus abençoe sua vida. Se Deus quiser, nós estaremos de volta na nossa escola dominical no domingo, às 9 da manhã, e também no nosso culto de adoração a Deus, às 7 da noite. Nós estamos preparando algumas novidades, estamos aí tentando melhorar nessas transmissões, tendo em vista de que são os únicos veículos que temos para que nós possamos nos edificar na palavra como comunidade. Então, nós estamos aí experimentando novas realidades, novos cenários, né? Hoje eu estou aqui transmitindo do gabinete pastoral. Então, que Deus possa abençoar a sua vida e nós nos encontramos, se Deus quiser, muito em breve, no nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça maravilhosa do Cristo vivo de Deus e que as consolações ternas do Espírito Santo estejam com você e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe, no nome de Jesus.